Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus estejam com todos, amém? Amados, quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5. Gostaria que os irmãos deixassem a Bíblia ou o celular ligado, aberto, neste capítulo de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 35 ao 43. Esta é uma passagem conhecida, eu creio que de muitos. Diz o seguinte: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe e os que vieram com ele e o entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e se pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Querido, nessa noite eu quero pensar com os irmãos, tratar com os irmãos acerca do seguinte tema: transformando o alvoroço da família em paz. Transformando o alvoroço da família em paz. Vivemos em dias onde as famílias estão sendo bombardeadas a todo momento. É pela mídia, é pela sociedade, enfim, aonde nós vamos, a família está sendo bombardeada. Eu quero dizer a você, se você está vivendo um alvoroço na sua casa, se você está vivendo um alvoroço na sua família, eu digo a você, Deus vai te surpreender hoje. Você crê? Deus vai te surpreender hoje. Eu acho que posso resumir todos os conflitos das famílias, ou seja, todos os conflitos familiares, todos os problemas com filhos, todas as preocupações financeiras, numa só palavra que aparece justamente nesse texto, chamada alvoroço. Tudo no alvoroço. E acredito que, em certa medida, cada um de nós tem experimentado uma ou outra vez de um alvoroço em sua família, como aconteceu no caso na família de Jairo, no qual lemos agora. O texto, a leitura que nós lemos de Marcos capítulo 5, tanto no versículo 21 ao 24 e 35 a 42, mas no versículo 38 está escrito que, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus um alvoroço. Chegando na casa do chefe da sinagoga, viu um alvoroço. A nova tradução da linguagem de hoje diz que Jesus encontrou ali uma confusão geral, um reboliço. Estava tudo fora de ordem. No versículo 39 diz que, ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço? Jesus pergunta: por que tanta confusão está acontecendo nessa casa? Querido, quando o problema em casa é complicado,
quando um problema, quando a situação difícil, fica difícil demais, ela gera um alvoroço, ela gera uma preocupação, isso vai gerar uma confusão, uma agitação, a preocupação toma conta de todos os nossos sentimentos e mentes. Um alvoroço deixa o nosso espírito sufocado, pela ansiedade de querer resolver tudo ao mesmo tempo. No alvoroço há uma grande confusão, todos querem entrar com a solução. O homem e a mulher dão palpite ao mesmo tempo, vem o cunhado, também dá um palpite, aí vem a sogra também com o palpite dela, entra no assunto e vira todo alvoroço, todos falam, todos gritam, tudo isso ao mesmo tempo. Tudo acontece isso no alvoroço, uma agitação. E este texto fala de um alvoroço na casa de um homem chamado Jairo. Talvez você pergunta, quem era Jairo? Deixa eu explicar para você, deixa eu contar quem era Jairo. Jairo, na verdade, era um líder da sinagoga judaica. Sinagoga era uma espécie de mini-templos que havia em Jerusalém para a leitura da lei e para a oração. Em cada sinagoga havia um administrador, havia um líder, e geralmente era um homem religioso de moral elevada na sociedade. Jairo era assim, era um líder religioso que vivia uma vida correta, que tinha uma vida de destaque diante da sociedade, era um líder religioso, mas sofria uma crise, uma confusão em sua casa. Na sua casa havia um tremendo alvoroço, porque sua filha estava à beira da morte. Porém, aquele alvoroço foi transformado em paz abundante. Querido, se a sua casa está em alvoroço, se a sua família está em alvoroço, se a sua casa está em confusão, se a sua vida está em maior confusão, maior reboliço, há solução para isso. E a solução é Jesus. Irmãos, vamos aprender com Jairo como transformar o alvoroço da nossa casa em paz também. Precisamos aprender com Jairo como transformar a confusão, o reboliço em paz. Para isso, precisamos de algumas providências. Precisamos tomar algumas providências. E a primeira providência para ser tomada é: coloque a sua fé no lugar certo. Primeira providência para transformar o alvoroço, a confusão da sua vida, ou da sua casa, ou do seu lar em paz, coloque a sua fé no lugar certo. Naquele momento difícil, Jairo estava recebendo o conforto dos seus amigos, mas algo aconteceu. Jesus chegou na hora do alvoroço. Não chegou nem um momento antes nem depois, mas sim na hora. Ele chega no tempo certo. Ele não tarda. Versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Querido, antes disso, bem antes, no versículo 23, no versículo 22 e 23, nós lemos que Jairo, ele teve um encontro com Jesus. Diz o seguinte: eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, no caso Jairo, chamado Jairo, e vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, insistiu tanto, suplicou: minha filha está quase morrendo, minha filha está à beira da morte, vem e pôr-lhe a mão sobre ela, para que ela viva. Queridos, isso para um judeu é algo totalmente incomum. Normalmente um judeu jamais se prostra ou se prostraria diante de uma pessoa, principalmente Jairo, um religioso, um líder religioso, mas ele naquele momento compreendeu que Jesus não era qualquer pessoa. Ele compreendeu que Jesus não era qualquer homem. Ele compreendeu que Jesus era o Filho bendito de Deus. Eu posso imaginar a cena, Jairo se prostrando, olhando assim: eu te conheço, você é filho de Deus, você é o prometido, aquele que foi prometido lá em Gênesis, aquele que viria de uma virgem para poder esmagar a cabeça da serpente e nos dar vitória.
Querido, Jairo esperava por enquanto Jesus há tanto tempo, como todo judeu, mas ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Mas o alvoroço ele leva ao desespero. A confusão leva ao desespero. E faz com que as pessoas coloquem a fé no lugar errado. Muitos hoje, por causa do alvoroço, por causa do desespero, da confusão, estão colocando a sua fé diante a bruxos, a santos, a feiticeiros, a bezendeiros, a ídolos. Queridos, estão buscando onde não há solução. Abrindo isso para espaço para ministrações de morte em suas vidas, dando lugar aos demônios, brechas, legalidade para a sua vida. Eu quero dizer ao chefe de família aqui nesta noite: aonde está a sua fé? Onde está a sua fé? Jairo, ele se prostrou-se aos pés de Jesus. As pessoas que se prostram, querido, aos pés de Jesus, somente em duas situações. Somente em duas situações a pessoa, o homem, o ser humano, se prostra aos pés de Jesus. Primeira é pelo amor, segunda é pela dor. Na primeira, reconhece que Jesus morreu, amou e salvou, por isso aceitam Jesus como Salvador e se prostram diante dele. Na segunda, a dor e a aflição toma conta de suas almas. Então se prostram diante de Jesus, numa forma de desespero, onde acham que não tem mais jeito, e diz: Senhor Jesus, olha aqui meu desespero, veja o alvoroço que está na minha vida, ó Jesus, veja a minha dor, minha aflição, Jesus, tem misericórdia de mim. Muitos se achegam a Jesus na hora da dor, mas não importa se você vem pelo amor ou pela dor, o importante é o toque de Deus na sua vida. O que importa é Deus tocar na sua vida e mudar a sua história. Isso é o que importa. Ele sabe, querido, dos seus temores. Ele sabe como está o seu coração. Ele sabe como está a sua família. Ele sabe como está a sua vida. Ele sabe o que tem sufocado a sua vida. Por isso, para ter o alvoroço da sua vida transformado em paz, faça isso hoje. Coloque a sua fé no lugar certo. E o lugar certo é Jesus. Amém? O lugar certo é Jesus. Ele é a pessoa certa para se ter fé. A segunda providência para transformar o alvoroço em paz é: deixe Jesus conduzir a sua vida. Deixa Jesus conduzir a sua vida. Nós lemos no versículo 24 que Jesus foi com ele. Jesus não disse assim: não, Jairo, pode ir, Jairo, depois eu vou. Diz que Jesus foi com ele. A decisão de seguir a Jesus tem que ser nossa. Mas a partir do momento em que resolvemos andar com Jesus, Ele nos acompanha em todos os momentos da nossa vida. Sabe, querido, há uma promessa lá em Mateus 28. Nós vimos isso muito bem no congresso, no último congresso que teve aqui na Terra da Promessa, que Jesus estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Aqueles que se dispõem a andar com Jesus, têm a companhia dele, sim. E jamais ele irá abandonar. Naquele momento, Jairo precisava que Jesus o seguisse até a sua casa, que estava uma bagunça geral, estava um alvoroço, por causa da morte da sua filha. Mas a maior necessidade do mundo hoje é a paz. As pessoas estão em busca de paz. Paz de espírito, paz nos lares, paz nas ruas, enfim, paz geral. As pessoas estão em busca de paz. Mas onde há alvoroço, só o Senhor Jesus pode restaurar a ordem e reestabelecer a paz, e mais ninguém. Não adianta fazer guerra, mas sim só Jesus. Queridos, hoje Deus quer que você faça como Jairo. Deus quer que você dobre diante de Jesus, pois Jesus quer ir com você até a sua casa. Sabe, Jesus quer ir até o quarto das crianças e entrar lá e abençoá-las. É isso que Ele quer, entrar na sua casa. Então convide Jesus para entrar na sua casa e deixar que Ele transforme toda a confusão em paz. Hoje você deve começar a seguir Jesus e deixar que Ele tome direção da sua vida.
Deixe que Ele está no controle da sua vida. Quando eu estou dirigindo, e a Érica, minha esposa, está do meu lado, ela fica tão apreensiva, ela fica assim, olha o buraco, olha a curva, olha o quebra-mola, olha o cachorro, olha a criança. Eu falei assim, amor, eu estou na direção, estou no controle. Muitas das vezes nós convidamos Jesus para estar no controle da nossa vida, mas não damos liberdade para Ele dirigir a nossa vida. Não damos liberdade para Ele poder guiar a nossa vida. Queremos dar orientação a Jesus. Querido, Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. Então deixe Jesus conduzir a sua vida. Deixe que Ele seja o motorista. Vá na carona, vá na boleia, mas deixe Jesus dirigir a sua vida. Deixe Ele do contrário. Eu quero que você visualize comigo Jairo e Jesus. Imagine só, Jairo e Jesus caminhando lado a lado, a caminho da casa de Jairo. Eu posso imaginar no percurso a paz que Jairo estava sentindo por caminhar com Jesus. Cada passo que dava, a paz invadia o coração de Jairo. Querido, quando você caminha com Jesus, as preocupações vão embora, o problema vai embora, sabe por quê? Porque Jesus disse, lançai sobre mim toda a ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Muitas vezes nós carregamos um fardo que já está na mão de Jesus e ficamos se segurando. Não, eu não deixo, eu pego. Precisamos deixar tudo na mão de Jesus, deixa que Ele faça por nós, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Não importa a dor, não importava para Jairo aquela dor naquele momento, pois uma paz invadiu o seu coração, a presença de Jesus, querido. Ela transforma qualquer alvoroço em paz. Vale a pena deixar Jesus conduzir a nossa vida. Vale a pena deixar Jesus no controle da nossa vida. Mas para transformar o alvoroço em paz, eu tenho a terceira providência para te dar nessa noite. Resista aos inimigos da fé. Resista aos inimigos da fé. O versículo 35, nós lemos que havia 2 inimigos da fé de Jairo. 2 inimigos. O primeiro inimigo da fé de Jairo eram os seus amigos. O primeiro inimigo eram os seus amigos. Jairo era um homem bem sucedido, bem relacionado com a sociedade, bem conhecido. Com isso tinha muitos amigos. Mas naquele início da caminhada, seus amigos eram os seus maiores inimigos. Sabe? Eram pessoas sem esperança, pessoas sem fé. Quando Jesus entrou na casa de Jairo, olha o que ele estava fazendo no versículo 38. Eles choravam e pranteavam muito, faziam maior alvoroço, maior confusão. E diziam, talvez a conversa era a seguinte: não há mais nada o que fazer. Vamos embora, já acabou, não tem mais jeito. Querido, é muito bom ter amigos. É maravilhoso ter amigos. Mas é tão ruim quando a ótica deles é diferente da nossa. É lamentável quando alguém está em apuro, alguém aconselha dessa forma: não adianta você lutar por isso. Desista logo. Para que ficar orando? Para que ficar jejuando? Não vai resolver mais nada. Conforme-se, desista, chuta o balde, pau que nasce torto, não se direita. Muitas das vezes ouvimos isso, até mesmo de amigos, familiares, são nossos inimigos da nossa fé. No versículo 40 diz que, quando Jesus falou, a criança não está morta, os amigos de Jairo começaram a caçoar de Jesus, começaram a zombar de Jesus. Esses amigos eram incrédulos, riam de Jesus, zombaram de Jesus. Querido, na hora do alvoroço, nas situações difíceis, muitos são os que gracejam conosco, que se desdenham de nós, impedindo qualquer investimento de fé. E o segundo inimigo da fé de Jairo foi a incredulidade.
Neste momento de crise, era preciso que Jairo aprendesse a ter fé, confiar, a esperar no Senhor. Jesus não revida as palavras contrárias dos amigos de Jairo, apenas diz: Jairo, não temas, crê somente. Está no versículo 36. Jairo, não temas, crê somente. Querido, tudo é possível àquele que crê. Tudo. Não é apenas algumas coisas, mas sim, tudo é possível àquele que crê. Jesus estava tão interessado em Jairo. Eu tenho certeza que Jesus também está muito interessado na sua família. Jesus está interessado na sua vida. Jesus está interessado em transformar o seu lar. Querido, Satanás, nosso adversário, ele trabalha com incredulidade. Mas Deus trabalha com a fé. Eu te pergunto, quais são os limites da sua fé? Será que a sua fé tem fronteiras? Será que a sua fé tem fim? Há pessoas cujo limite é tão curto, mas tão curto que logo desistem de Jesus. É tão curto que logo desistem da igreja. A fé é tão curta, os limites são tão curtos, que desistem de orar, desistem de jejuar. Eu pergunto, será que a tua fé tem fronteira? Tem limites? Tal como Jesus disse a Jairo, ele disse nessa noite para mim e para você: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não importa o tamanho do seu alvoroço, querido. Não importa qual o tamanho da confusão. Mas coloque a sua fé em Jesus. Deixa Ele tomar a direção da sua vida. E resista todo o inimigo da sua fé. Esta é uma noite para você se levantar como um vitorioso. Essa é uma noite para você proclamar bem alto: eu não temo, eu creio. Eu não temo, eu creio. Eu não temo, eu creio. Eu desafio você nessa hora a bater no peito e dizer: eu não temo, eu creio. Vamos lá? Eu não temo, eu creio. Não temo, eu creio. Não temo, eu creio. Queridos, Deus quer que você não tema, assim crê. Precisamos andar pela fé e não por vista. Quarta e última providência a ser tomada para transformar o alvoroço da família em paz. Quarto e último. Persevere na fé. Persevere na fé. Jesus está no comando. Jesus está no comando. É tão bom quando eu vejo quando eu chego lá na beira de uma praia e vejo ali as ondas vindo, voltando, vendo o controle de tudo ali, o Deus controlando tudo aquilo, o limite onde ela vai. Deus controla a natureza, controla o mundo. Jesus está no comando, querido. Ele quer direcionar a sua vida. O versículo 38 diz que, chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus, ele viu um alvoroço, de pessoas chorando, desesperada, fazendo maior confusão. Muitos choros, muitos gritos. Jesus disse: por que estáis em alvoroço? Por que tanta confusão? Jesus já sabia o que estava acontecendo naquela casa. Não foi surpresa para ele. Mas ele perguntou e em seguida faria uma declaração, demonstrando a sua onisciência e o domínio de toda a situação. A criança não está morta, apenas dorme. Normalmente, querido, quando estamos vivendo um alvoroço,
a gente fica na superfície, sem ter uma clareza total da situação. Não conseguimos ver a profundidade. Mas com Jesus não é assim. Jesus está no comando. Ele está no comando. Ele está no trono. Ele conhece profundamente todas as coisas. No versículo 40, ele manda todos os zombadores, todos os incrédulos, ficarem de fora. Todos os curiosos a saírem do quarto. Sabe, queridos, ele queria que naquele momento ficassem somente pessoas que pudessem afirmar: eu creio, eu não temo. Eu creio e eu não temo. Então, para isso ficaram os 3 discípulos: Pedro, Tiago e João. Mas o pai, Jairo e sua esposa. E eu pergunto, será que Jesus deixaria você ficar neste quarto? Será que a sua fé é suficiente para ver o agir de Deus na sua vida? Vemos no versículo 41 e 42 que o milagre acontece. Diz que ali estava a filha de Jairo deitada, praticamente morta, fria, já sem vida. E Jesus dá uma ordem: menina, levanta-te. E diz o texto que imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar. E todos, até mesmo os incrédulos, ficaram admirados na ação de Deus na família de Jairo. Naquela casa onde só havia alvoroço, naquela casa onde só havia confusão, agora só há alegria e admiração. Agora naquela casa só há alegria e louvor. Alegria e louvor. Alegria e louvor. Querido, é o que Deus quer que a sua casa viva. Alegria e louvor. Porque a sua família, a sua vida foi criada para louvor da glória de Deus. Você que está vivendo um alvoroço em sua casa, você está passando por um alvoroço na sua família ou na sua vida, eu convido você a deixar agora Jesus. Deixa que Jesus acabe com todo o alvoroço. Talvez você é membro desta igreja, talvez você é membro de outra igreja, talvez você é líder de uma célula, ou líder de um ministério, de uma banda, mas se sua casa, se a sua vida estiver um alvoroço, deixe também agora Jesus poderosamente acabar com este alvoroço, com este conflito, com esta confusão, operando o milagre da paz na sua vida e no seu lar. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Talvez a sua vida esteja como a vida de Jairo, um desespero total. Mas eu convido a você a vir aqui à frente. Queremos orar por você. Talvez a sua casa, talvez a sua vida, a sua família esteja vivendo um alvoroço. Eu não sei qual é. Talvez é falta de desemprego que tenha causado isso. Talvez relacionamento com sua esposa, com seu esposo. Talvez aquele filho que veio e que disse que não vai vir para a igreja, que não quer saber do Senhor Jesus. Talvez talvez algum vício de um familiar. Enfim, se há algum alvoroço na sua família que precisa ser transformado em paz, eu convido você a ficar de pé e vir aqui à frente. Queremos orar por você. Jesus se importa com a sua família. Jesus se importa com você.
Naquele momento, na casa de Jairo, os incrédulos ficaram de fora. Somente as pessoas que dizem, não temo, eu creio, puderam entrar e ver o milagre acontecer na vida de Jairo. Querido, se você quer ver o milagre acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família, não tema, crê somente. Crê somente. Mais alguém? A palavra de Deus em 1 Pedro 5, capítulo 7, nos diz que é para lançarmos sobre Jesus toda a ansiedade. Toda a ansiedade. Porque Ele tem cuidado de nós. Eu não sei como está o seu coração, se está ansioso demais. Mas Jesus, Ele pode te dar a paz. E Ele quer cuidar de você. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé neste momento. Vamos orar. Todos de pé. Meu Deus, sabemos que Tu és um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que se importa conosco, que nos ama incondicionalmente, um Deus que se importa com o nosso andar, com o nosso pensar, com o nosso falar. Pai, em nome de Jesus, nós Te louvamos nessa noite, e agora eu quero pedir ao Senhor, Deus, por esses irmãos aqui que estão à frente, Deus. O Senhor sabe profundamente, Pai, o que está passando no coração, na família, Deus, no íntimo, Deus. Eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor, Deus, venha derramar a paz que excede todo entendimento, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, traga a paz, ó Deus, aos corações, às famílias, ó Deus. Assim como o Senhor transformou aquele alvoroço na casa de Jairo, Pai, em nome de Jesus. Entra na família, Deus. Muda a história, Senhor Deus. Com o Teu amor, Deus. Caminha, Deus, cada dia com essas pessoas, ó Deus. Para que elas possam, Deus, sentir a presença do Senhor constantemente, Deus. Pai, eu oro, Deus, pedindo para que o Senhor Deus abençoe, Deus. E que nenhum mal, ó Deus, que nenhum mal chegue à tenda deles, ó Deus. Guarda, Senhor, por detrás e por diante, ó Deus. No nome de Jesus, ó Deus. Por favor, Deus, derrama a Tua paz. Deus, e que elas possam ver, Deus, o milagre acontecer. E que em breve, ó Deus, no futuro bem próximo, ó Deus, podemos ouvir testemunho de milagres, ó Deus, da paz reinando nessas vidas, Senhor Deus. Proteja, Senhor Deus, esses lares. Proteja estas vidas, Pai. Nós confiamos nas Tuas mãos. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe.